E a partir de agora nós vamos estar iniciando a nossa aula. Vou começar compartilhando minha tela com vocês. Pessoal, antes de a gente iniciar, alguém aqui não fez a AV1? Alguém que está aqui? Todo mundo que está aqui fez a AV1. Por quê, pessoal? Eu estou prorroguei bastante o prazo. Então, se houver alguém que não fez, eu preciso que corresponda a esse último prazo, que é até amanhã, até amanhã às 21 horas, tá bom? E aí, se souber de alguém que está com dificuldade, se alguém comentar alguma coisa no grupo de vocês, pede para me procurar imediatamente. Talvez eu não consiga atender na hora, para nós sanarmos todas as dificuldades hoje e a pessoa conseguir fazer a avaliação amanhã, tá bom? E aí, seguir aí com tranquilidade. Ok, pessoal? Vitória, professor. Vou começar a compartilhar minha tela agora. Vocês estão visualizando a minha tela? E vamos para o nosso slide. Bom, nós paramos aqui, ó. Na semana passada, nós falamos sobre pensamento religioso em torno do darwinismo. Nós falamos sobre o lamarckismo, nós falamos sobre o neodarwinismo, nós falamos sobre a estrutura das teorias evolutivas apresentadas por Lamarck e por Darwin. Nós falamos dos fatores, alguns fatores, né, de maneira muito rasa, alguns fatores que podem ter contribuído para a adaptação do indivíduo. E alguns certamente contribuíram, entre eles a geografia, os hábitos e a alimentação. Então, nós tivemos a presença do casal Pastor Otávio e sua esposa, Jane, é isso? Acertei? É sim, pastor. Isso, tivemos lá, foi bom, foi muito boa a presença deles. O pastor Josete me abandonou, mas não tem problema. Tamo junto, tamo junto. Terça-feira, Jesus não voltar, tamo aí. É isso, pessoal. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, ó. Vamos fazer um breve comentário sobre o que é doutrina, sobre pelo menos 3 tipos de doutrina. Por quê? Confunde-se muito doutrina com regimentação interna. E confunde-se muito doutrina com costume. E confunde-se muito a palavra doutrina com todos os princípios da Bíblia. Tá? Doutrina, pessoal, vou puxar aqui a caneta aqui que sempre me bate. Ela, na verdade, quer dizer ensino. Todo tipo de ensino é uma doutrina. Nós vamos ver algumas traduções em Provérbios falando para o filho não abandonar a doutrina do seu pai, nem a instrução da sua mãe. Doutrina vem do latim doctrina, que significa ensino, referindo-se a qualquer tipo de ensino ou algum ensino específico. Por exemplo, a Bíblia, ela é um conjunto de diversas doutrinas. Nós encontramos ensino ali sobre a criação do mundo, sobre a criação dos homens. Nós encontramos o ensino ali sobre o Senhor Jesus, sobre os profetas, sobre a nação de Israel, sobre outros povos. E daí saem muitos ensinos. A Bíblia é um livro, vamos dizer, muito rico em conteúdo doutrinário, em ensino para o bem-estar, para uma vida correta dos seres humanos como indivíduos cumprindo o projeto de Deus. Pessoal, existem pelo menos 3 formas de doutrina no meio, ou no veio, né, evangélico protestante. Pelo menos 3. São elas. A primeira é a doutrina de Deus. Deixa eu autorizar a pessoa que pediu para entrar aí agora. Nossa irmã Márcia. Seja bem-vinda, nossa irmã Márcia. Amém. Bom dia. Bom dia. Então, a primeira é a doutrina de Deus. Nós vamos ver Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, Tito 2:10, Paulo falando sobre isso. Existem também, pessoal,
doutrinas dos homens e existem doutrinas de demônios. Hoje, dentro da religiosidade, ou dentro da ciência da religião, nós precisamos estar atentos a pelo menos dois tipos de manifestações. A manifestação dos ensinos dos homens e existe literalmente manifestação dos espíritos demoníacos. A gente vê coisas acontecer hoje em alguns ciclos religiosos que nós vemos que é demônio. Por exemplo, a gente tem aí uma crença, né? Que é a crença no satanismo, no luciferianismo, onde eles utilizam aqueles pentagramas de 5 pontas representando o bode, né? As orelhas, os chifres e a barba do bode, aonde eles implantam alguns chifres de silicone nas testas, fazem tatuagem nos seus olhos, tornando seus olhos todos negros, alguns fazem um corte na língua, tornando a língua dupla, né, para que ela pareça uma língua de cobra. Outros, literalmente, fazem diversas implantações de piercings. Há aqueles que colocam alargadores enormes, né? Nós vamos ver, inclusive, um camarada aí chamado Mary Manson, que é um sacerdote do satanismo aí, um grande, vamos dizer, rockista, camarada que arrebata multidões aí, ele se intitulando noiva de Satanás, entrando, vamos dizer, de vestido vermelho nos seus shows de rock, fazendo invocações demoníacas ali. Eu não sei se os irmãos aqui são da minha época de baile, mas tinha uma música que era muito tocada aqui no estado do Rio de Janeiro. E essa música foi proibida. Era uma música que ela clamava literalmente pelo diabo. E houve uma manifestação do diabo num baile funk. Isso aí tomou uma proporção na época na mídia. Eu não sei se os irmãos estão lembrados. O baile do incorporado. Alguém aqui participou desse baile? Ou alguém aqui na época ia pro baile funk? Ou é só eu que era rebelde? Ninguém, pessoal? Professor, eu já fui muito em baile funk quando eu era jovem. Mas no meu tempo era só Furacão 2000. Não tinha essas doideiras de hoje, não. Não, era naquele tempo mesmo. Tinha uma música lá que ela começava, incorporado o diabo. E aí eles começavam a cantar essa música. Há um relato, uma matéria, eu até cacei ela aqui para mostrar para vocês. Tipo aquele que tinha briga, essas coisas, professor? Ih, tinha corredor, era cinto na cara. Eu já ouvi. Eu não cheguei a participar, não. Mas eu ouvia primos, parentes meus comentando quando tocava essas músicas, acontecia muitas coisas ruins, assim, no baile. Houve um baile que se chamava Baile do Incorporado. Então, esse baile começava incorporado é o diabo, incorporado é o diabo. Há uns relatos, né? Tem uma matéria sobre isso. Eu até tentei achar aqui na internet, não encontrei, que num baile desse o diabo ele se manifestou. Explodiu as caixas de som e o pessoal, algumas pessoas ficaram malucas. Enfim, aqui na minha rua eu tinha um rapaz que ele era São Juízo, ele ficou desequilibrado mentalmente, e aí a família diz que ele estava presente nesse baile. Tá? Mas eu não presenciei essa situação. Estou compartilhando com os irmãos algo que eu ouvi falar e também não consegui achar essa matéria. Mas essa música tocava. Então há coisas que são declaradamente satânicas. Pessoal, hoje é comum ouvir inclusive se falar da igreja de Satanás no meio religioso. Tá? E aí a gente tem uma questão. Há homens que querem servir a Deus e há homens que literalmente se fazem inimigos de Deus. Por quê? Por causa da revolta ou por causa de algum princípio que viveu na sua vida. Na maioria das vezes, eles questionam a bondade de Deus, tá? Ah, mas se Deus é bom, por que acontece tanta maldade no mundo? Deus abandonou a humanidade. Então sai da linha
teísta, que é a linha que Deus cria e sustenta a humanidade, vai para a linha deísta. Deus criou, mas abandonou a humanidade. E aí se torna inimiga de Deus. Dentro de algumas igrejas, pode haver ocorrência de manifestação também de doutrinas demoníacas. Se pegar as igrejas na África, existe unção, por exemplo, nas genitárias. É algo que a gente não vê, uma heresia, é algo que a gente pode classificar como demoníaco. E há muitos relatos de pessoas denunciando liderança lá por abuso. Então, por ignorância, por falta de conhecimento ou não, a gente vê dentro das igrejas também doutrinas de demônios, tá? Agora, pessoal, vamos entender só uma coisa. Existem pensamentos de homens que são bons e existem pensamentos de homens que são ruins. Por exemplo, existem algumas igrejas que ela tem, vamos dizer, um trabalho muito forte em cima de um padrão de vestimenta, em cima de um padrão de aparência. E isso não é errado, porque toda instituição ela pode, digamos, instituir normas para aquele que quiser fazer parte dela, se aderir a fazer parte daquela instituição, seguir, ok? O errado é a distorção, é querer dar base bíblica para coisas que não têm base. Por exemplo, uma certa feita eu fui questionado pela barba. Eu sempre usei barba, eu não pode ficar sem barba, é uma coisa minha, né? E aí, não estou me defendendo aqui não, tá, meus irmãos? Até porque eu não me preocupo com essas coisas não. Ataques a gente sofre diariamente. Eu não sou mais ativo nas redes sociais para evitar conflito, porque se eu posto alguma coisa lá, vem um monte de gente embaixo. E aí começa a briga. Eu não quero esse ambiente. Eu não estudei teologia para esse tipo de coisa, não. Estudei para ajudar o corpo de Cristo e as pessoas. Eu fui questionado sobre a minha barba. E qual foi o argumento que foi utilizado? José se barbeou para se apresentar a Faraó. Eu falei, uai, tudo bem. E se José se barbeou para apresentar-se diante de Faraó, por que você não vai se barbear para se apresentar diante de Deus? Eu falei, primeiro, para os judeus, é vergonha não ter barba. Segundo, se você entrar no contexto na ocasião, barbear-se naquele tempo e cortar o cabelo de acordo com os egípcios ou ficar careca, era em homenagem aos deuses ou à cultura dos egípcios. Então, José está participando de um costume que não era o costume do seu povo, porque ele está naquela terra, e porque ele precisava se apresentar diante de Faraó. Uma coisa é a instituição dizer, olha, nós não admitimos homens de barba grande, como algumas empresas fazem. Outra coisa é a instituição dizer, a Bíblia diz isso. Então, existem coisas que os homens colocam nas instituições que são boas, que normatizam, que tornam as instituições melhores, que estabelecem padrão, que ajudam as pessoas a andarem de maneira adequada. O problema é a gente querer respaldar uma coisa que não tem respaldo, tá? Normas são uma coisa, respaldo bíblico são outra coisa. Ok? Então, existe, pessoal, essas três raízes, essas três formas de doutrina, elas vão estar presentes entre a religiosidade, entre as denominações, entre as sociedades. Nós sempre vamos ver isso, ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, pessoal? Ninguém quer falar, pessoal, sobre isso? Ok, então vamos seguir. Pessoal, desses ensinos vêm as heresias. E hoje a gente vai trabalhar isso aqui com um pouquinho de calma. O que é uma heresia? Alguém poderia me dizer aí, pessoal, por favor? Heresia é algo que foge à palavra de Deus. Eu penso assim, que é algo ensinado, né, até mesmo usando a palavra, mas contra os princípios bíblicos de Deus. Correto, pessoal. Olha só. Se nós pararmos e analisarmos a Bíblia,
vai ter um versículo falando que nenhuma profecia é de particular interpretação. Ou seja, eu, Diogo, não tenho a opção de interpretar a Bíblia da maneira que eu quero. Eu preciso interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que ela está falando. Nós chamamos esse processo de exegese, mas num outro tempo a gente fala sobre isso. Da equivocada interpretação da Bíblia, podem surgir opiniões, escolhas ou até escolas de pensamentos e doutrinas religiosas. A gente falou na semana passada sobre o Joseph Smith, na nossa aula online. Joseph Smith, que teve a visão de um anjo chamado Maroni, que foi um homem que viveu naquela região, cujo seu pai Mormon tinha escondido as placas douradas contendo o Evangelho segundo Mormon. E aí ele recebeu ali Urim e Tumim para fazer a interpretação daquelas placas e depois devolveu. E ele ditava o que ele estava decodificando, vamos dizer assim, de trás de uma cortina enquanto um amigo escrevia. Então, claramente, a história do surgimento desta religião demonstra que existem pelo menos muitas heresias pelos seus fundamentos ali. Então, a gente pode considerar uma heresia uma ideia adulterada, que existe heresia dentro da igreja, existe uma ideia adulterada, pode ser. Professor? Sim. Eu tenho uma colega que ela é da Igreja Universal. Uhum. Então, o pastor mandou que fosse um prato branco. Está cortando um pouquinho. O pastor mandou... os membros comprar um prato branco, todo mundo com prato branco, e chegar dentro de casa e quebrar esse prato. Jogar o prato no chão e quebrar. Então, eu acho que isso aí é um tipo de heresia. É uma espécie de ato profético, mas meio como eu posso dizer, fora de contexto, né, minha irmã? Meio assim, se isso fosse utilizado numa dinâmica de grupo, eu sei lá, é uma coisa... Não me soa bem, não, francamente falando. Mas é um ato profético, né? Que eu também não... É um ato. Que eu também não vejo com bons olhos, né? Também não vejo... Porque é complicado a gente achar uma denominação, sabe por quê, minha irmã? Porque há pessoas sinceras trabalhando lá, entende? Mas eu também não vejo essa situação com bons olhos, não. Pessoal, olha essa circunstância e olha o problema da particular interpretação da Bíblia. Isso aqui está no YouTube, vocês vão ver essa matéria. Passou no Fantástico. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem... Todo mundo conseguiu ouvir o áudio? Zeca Camargo e Niciana fala? Sim. Olha só que coisa esquisita, gente. Que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou.
eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, você? À vontade. Qual que é? 3. Está aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? Ih, rapaz, olha que situação constrangedora. Que isso? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós mexendo aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Pessoal, que situação terrível, né? Vocês viram? Isso aí foi uma matéria na Rede Globo. O Fantástico, na época o Zeca Camargo, isso teve uma repercussão nacional. Por quê? Uma ideia adulterada, uma clara heresia. Eu vou ser bem franco para vocês, tá? Então, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá todo mundo aí, pessoal? Que eu tô vendo a minha tela. Sim. Tranquilo. Sim. Eu vou ser bem claro para vocês. Na minha opinião, para se ser pastor no Brasil, tinha que ter pelo menos um curso básico de teologia. Pelo menos um curso básico. Para que esse tipo de situação não viesse a acontecer. É claro, há muitos homens que não têm curso de teologia, e eu vou ser bem sincero, são bem melhores do que nós na palavra. Tem muito mais conhecimento do que qualquer um de nós aqui. Então, é uma opinião minha. No entanto, o Espírito Santo tem as suas maneiras de agir. Também não é uma regra, tá? Mas a gente vê claramente uma ideia adulterada. Olha que coisa absurda, gente. A mulher tem um sonho que vai ter filhos com o pastor. E aí, ela conversa com o esposo concordou. E os dois vão conversar com o pastor. E provavelmente o pastor conversou com a sua esposa. E aí os 4 entram em acordo para que um adultério acontecesse debaixo de um respaldo, uma má interpretação em Oséias. Entende que o perigo disso, de ideias adulteradas, de particular interpretação, e isso, pessoal, vai estar muito presente no ciclo religioso, no dia a dia. Quando eu falo religioso, eu não falo denominacional, eu não falo dentro da igreja. Tem um doido aí chamado Sun Myung Moon, que anda dizendo que é Jesus Cristo aí e fica andando rodeado de mulheres, né? Ele fica dizendo que ele é Jesus agora, que ele é o Messias, enfim, vocês já ouviram falar. Então nós temos muitas ideias adulteradas, muitas doutrinas espúrias, muitas doutrinas falsas e legítimas. Então isso é uma heresia. Toda heresia pode ser classificada como um conjunto de doutrina, mesmo evangélicas, pessoal. Mesmo evangélicas, quando elas não condizem com a Bíblia, como foi bem falado pela nossa irmã Márcia. Tá? Toda doutrina precisa ter respaldo com a Bíblia e, é claro, ter os elementos da palavra. Se hoje alguém trouxer um ensinamento de que o divórcio é algo normal,
pela quantidade de divórcios que nós vivemos no Brasil, essa pessoa ela comete uma heresia. O divórcio... Professor, sim. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, né? Já acontecia essas coisas. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. Não será por causa disso que hoje, olhando para esse lado, hoje as pessoas acham isso certo? Claro que eu acho errado, né? Mas na Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Isso vai muito de um povo para o outro povo, minha irmã. Aqui no Brasil, por exemplo, não é nem possível um homem ser casado juridicamente com 2 mulheres. Aqui no Brasil vai ser enquadrado na lei de bigamia, não é isso? Com certeza. Vai muito de um povo para o outro. No Marrocos, por exemplo, é comum. Em outros países cujo tem a cultura árabe como predominante. Mas nós vamos ver a Bíblia estabelecendo princípios para os bispos e para os presbíteros, que eram os pastores da igreja na época. Paulo dizendo, sempre no cuidado de ser marido de uma só mulher, não espancador, não dado ao vinho, tendo a sua casa sob controle, os seus filhos criados com modéstia. Então, independente da cultura de outros povos, aqui no Brasil a nossa realidade é outra. O que é um casamento aqui no Brasil, né? Quanto que a gente considera uma família? No Brasil, formal, nós, os conservadores da igreja. Quando a pessoa vai lá e ela corre o papel, assina o contrato, seja ele em comunhão, regime parcial, seja regime total, seja lá qual for o regime de bens que a pessoa ela efetivar o casamento dela. Nós temos aí uma opção provisória criada pelo governo, que foi a união estável, que também é uma forma de normatização de um relacionamento marital, mas não é um casamento. Isso aí é para o quê? No caso dos predecessores, né? E a cônjuge vem a ter direito a benefício no caso do falecimento de uma das partes ali, ou a cônjuge ou o cônjuge. Mas casamento, na linguagem jurídica, é nós assinarmos os papéis, esses papéis serem corridos, os nossos nomes se ajuntarem, né? Como o meu nome se juntou com o nome da minha esposa, e nós somos casados. Aquilo ali que a gente viu foi um ato de aventura. Porque legalmente ele não poderia casar com uma outra mulher. Então foi um ato de aventura. Vamos entender que a Bíblia, ela se adequa ela não precisa se adequar à legislação de nenhum país, porque a Bíblia ela é universal. Mas existem alguns princípios para nós sacerdotes e para nós cidadãos, né? Ser esposo e esposa de um único homem. Então há sim muitos casos de homens que tiveram mais de uma mulher. Inclusive foi Lameque, não Lameque, pai de Noé, mas foi o Lameque da descendência de Caim que iniciou essa prática em ter 2 mulheres. E nós vamos ver, inclusive, Davi tendo 10 esposas. Nós vamos ver Salomão tendo 700 princesas, 300 concubinas. Mas nós vamos ver também homens celibatados. Também a gente não pode dizer que todos os homens tiveram mulheres. Tivemos homens como Paulo que não optaram em se casar. Mas assim, ali foi uma coisa assim, eu tenho uma foto até palavra para me descrever. E o que é pior, sai em rede nacional, porque o Fantástico gosta, a Rede Globo gosta, né? Sai em rede nacional e bota todo o evangelho em xeque. Entendeu? Agora, isso nunca vai ser normal à vista do cidadão, minha irmã Valdinéia. Professor? Sim. Igual o senhor falou aí, botam todo mundo em foco, né? Se eu assisti que saiu sobre um caso lá em Brasília, de uma mulher que ela se diz ser missionária, que ela disse que Deus mandou ela ter relações com um mendigo, um homem de rua. Está aí na mídia rolando aí. Ela disse que ela é missionária, que Deus mandou ela ter ter relações com esse homem, e o marido dela pegou ela em flagrante dentro do carro dela, ela com um mendigo dentro do carro dela. Aí ela alegou isso, está na mídia, ela falando que ela é missionária, que ela fez isso porque Deus mandou. E aí a gente tem um dos princípios, né? Escandaliza, né? Escandaliza
o evangelho escandaliza tudo que é de Deus, porque ela está falando que foi em nome de Deus, que Sim. Deus mandou ela. Aí a mídia está aí fazendo um montão de coisa, está em todo lugar aí falando disso. Então, Debochando, as pessoas debochando, brincando. E sobre isso eu falar da união estável. Eu tenho uma amiga que ela é pastora, e ela é pastora e ela tem só união estável. É complicado, isso aí vai de instituição para instituição. Ali aonde eu sirvo a Deus, as pessoas elas vêm do jeito que elas estão, mas a gente aceita e a gente procura orientar e ajudar até a pessoa a legalizar a sua vida, digamos assim, né? Vai muito de instituição para instituição, mas casamento, em linguagem jurídica, é casamento. União estável significa que eu estou com essa pessoa há um tempo, eu tenho uma estabilidade com ela, mas posso não estar com ela no futuro. Então, não precisarei passar por todo o trâmite de divórcio. Então, a união estável meio que quer dizer isso, entende? Eu estou aqui, mas eu não sei se eu vou ficar aqui, entende? Mais ou menos, consegui expressar o que a união estável ela quer dizer? Professor Jô. Sim. Mas essa situação que a irmã Maria Ieda falou aí, ela como líder de uma igreja, ela teria que ser a referência. Concordo. Ela tem que ser a primeira, né, a ter a situação da legalizada, para servir de exemplo para os demais, né, que estão às vezes até congregando na mesma igreja que ela está, que estão nessa situação aí. Concordo. O senhor está absolutamente certo. Vocês estão absolutamente certo, porque como é que vai se cobrar de um casal, como é que se vai trabalhar o divórcio? Ou como é que se vai trabalhar o casamento? Não, vai lá e assina uma união estável, diz que você por enquanto está aí, está tudo certo. Entende? Ficou, como o pastor José bem disse, e a senhora mesma, ficou bem vago. Na minha opinião, não cai muito bem, não. Não cai muito bem, não. Mas eu também não quero julgar, não, entendeu? Mas não cai muito bem, não. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Não? Professor? Pode falar. Questão da heresia dentro das igrejas, eu me preocupo muito porque eu vejo pessoas chegando de outras religiões, né, como principalmente os satanistas, né, como o senhor falou. Aham. Tem a doutora Rebecca Brown, que escreveu alguns livros. Entre eles, ele veio para libertar os cativos, falando de projeção astral, uma loucura só. Aí a gente, lendo esse livro, eu não li ele todo, eu tenho só metade, a gente vê que parece que Deus não tem poder, né? Parece que a palavra do Senhor não tem poder. Porque se a pessoa veio para Jesus, converteu, e ainda passa por todo um processo, né, de retaliações, né, no meio espiritual. E será que é verídico mesmo? Será que é real? Ou é porque ela estava vindo de uma bruxaria, feitiços, né? Ou então, eu fico pensando, em lugares que o satanismo, o mundo espiritual do lado, né, demoníaco é pior do que aqui no Brasil. Será que tem alguma separação, alguma divisão nisso? Porque, no caso dela, parece que ela não se liberta, ela não, né, na história, né, no livro, né? É como se ela sofresse várias problemáticas por ter se afastado do satanismo e ter ido para o evangelismo, né, para ir para o evangélico. Até professora de escola dominical ela foi, ou não sei. Né? Como é que uma pessoa dessa, que veio de um lugar como esse, né, e de uma religião dessa, sai, entra para o evangelho, se especializa, estuda e ainda sofre tudo isso, ainda passa por tudo isso. Aí eu fico pensando, será que Deus não tem poder? Será que ela não foi realmente convertida? Mas o que será isso? Ou lá o poder satânico é pior do que aqui? Uma coisa assim. Às vezes eu fico com dúvida sobre isso. Não, eu acho que ela não toma posse da autoridade que está sobre ela. Ela não tomou posse da autoridade. Eu li o livro dela. Francamente, a teoria da projeção astral, ela não me cai bem. Não creio que o Satanás ele venha a ter tanto poder a ponto de
de mexer na tricotomia humana, de que o espírito humano vá até um outro indivíduo, até porque o espírito humano é a parte que clama por Deus, dentro da teologia, é a parte boa do homem, né? Ou o melhor do homem, vamos dizer, aonde está o Adian, um pouco de Deus. E também não creio que a alma possa ser removida, porque a alma em si, ela na verdade ela é composta de sentimentos e emoções. Então, essa ideia dela de projeção astral, de noiva do diabo, eu acho essa história toda muito, como eu posso dizer, questionável. Então, eu não tenho nem certeza sobre a legitimidade das afirmações e do testemunho dela. O que me preocupa mesmo, Márcia, não é só isso. O que me preocupa são os seminários de batalha espiritual. Em cima desse livro, em cima de outros livros. Ela fala muito sobre demônios familiares, espíritos familiares que acompanham as pessoas, mesmo quando elas se convertem, eles ficam ali, né, tipo, ouvindo, tipo, trabalhando ocultamente na vida das pessoas, no meio familiar, né? Eu acho isso impossível. Eu não sei, não é possível. Uma coisa é certa, a Bíblia diz que se a gente chegar na fé, a gente não podemos nos afastar, porque senão o espírito, a entidade, ela retorna. Mas conviver conosco, eu também não concordo com essa afirmação dela. Na minha casa, não tem espaço para os demônios. Na minha casa, há espaço para o Espírito Santo. Detalhe, na minha casa, os demônios não têm nem autorização de entrar. Eu oro, unjo as portas e as janelas e unjo as crianças à noite. É um costume que nós temos aqui. A unção, nas minhas orações, eu falo com Deus que venha simbolizar o sangue do Cordeiro. Isso nas minhas orações. Então, eu peço sempre a Deus para guardar as crianças e para mim guardar. E a minha oração é a seguinte: eu oro proibindo. Inclusive, se alguém vier mal intencionado, eu oro sobre a seguinte afirmação: vai cair endemoniado antes de entrar na minha casa. Então eu acho assim que... Eu também posso autoridade. Entra muita heresia no meio do povo. Porque essas pessoas também parece que elas estão contaminadas e eles usam os púlpitos, né, cristãos para poder disseminar esse tipo de cultura, esse tipo de entendimento, que muitas das vezes eu acho que não convém muito com a Bíblia. Então, isso para mim é uma heresia, porque tem pessoas usando isso, tem pessoas que têm... ela parece que ela ensina algumas mandingas, para mim é mandinga, né? Bota não sei o que aqui, bota não sei o que ali embaixo. Tudo assim, minha irmã, tudo que se trata de experiência pessoal, a gente entra para a área do místico. Então é muito complexo. Ela pode ter vivido essa experiência, né? Mas nós não vivemos. Então, assim, embora que ela relate a experiência dela, nós vamos ter dificuldade de entender. Nós temos alguns outros relatos aí de outras pessoas também, que é um tanto quanto complexas também, outros livros, testemunhos, inclusive. E as pessoas gostam disso, elas gostam do novo, né? Teve que estourou o coach aí, que teve de pastor se formando aí, fazendo aquela formação de 3 dias, e dizendo que ia mudar a vida das pessoas, e aí foi só um boom, acabou, e não se trabalha mais isso. Só que lá em 2010, já havia essa formação, isso já era trabalhado nas empresas já, a gente já dava treinamento para as pessoas, não da forma como é tratado hoje, mas de uma maneira séria, com estrutura de maêutica, com estrutura de neurociência, era pós-graduação, não era um certificado de 30 horas. Então, o povo busca muito pelo novo. E buscando muito pelo novo, quem busca muito pelo novo e não aproveita aquilo que tem muita coisa boa, nova na Bíblia, mas as pessoas têm a preguiça, o descostume, né, de estar ali buscando ali, acaba se contaminando com coisas falsas. Uma delas é essa. Eu não concordo com este livro, vou ser bem sincero com os irmãos. Eu não concordo. Professor? Sim. Eu não estou falando do profeta, mas da profecia. Sim. Uma profeta disse que foi arrebatada até o céu, e lá Deus falou com ela sobre a relação do casal em 4 paredes. O que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Eu achei aquilo um absurdo. Eu não estou falando da profeta. É a profecia. Ela disse que Deus falou com ela como o casal tem que se relacionar com a esposa dentro de 4 paredes. Deus se mete nessas coisas? Existe um padrão moral, né, no relacionamento. Existe um padrão moral e a forma correta de se relacionar, mas já está na Bíblia. Não é necessário ninguém trazer uma profecia sobre isso. Entendeu?
Então, assim, Ok. é muito complexo, irmã. Tudo que a gente fala que Deus falou é muito complexo, tá? Eu não sou sensacionista, gente. E há muitos profetas, há muitos homens e mulheres de Deus na Terra. Só que precisamos tomar cuidado, porque em nosso meio há aqueles que se empolgam, há aqueles que literalmente mentem e há aqueles que nem sabem o que estão falando. Tá? Já profetizaram divórcio para mim umas 4 vezes já. E eu repreendi as 4 vezes. Meu casamento passou por muita crise. E foi numa época de crise. Mas por que passou por crise? Foi porque eu casei errado? Não. É porque eu não sabia me comportar dentro da minha casa. É porque a minha esposa não sabia se comportar. E aí, se eu e ela a gente sai daquele relacionamento, sabe o que ia acontecer? Nós íamos entrar em outro relacionamento e íamos ter o mesmo problema. Porque o problema não foi tratado. O problema não estava nela. O problema não estava em mim. O problema estava em nós. Não houve traição, não houve espancamento, mas havia muita dificuldade de convivência. Por quê? Por causa que nós tínhamos temperamentos muito fortes. Descontrole dentro de casa. Eram como 2 carros de governado. Vivíamos colidindo o tempo todo. E um dia eu orando sobre isso, eu subindo o monte, uma pessoa me pegou na minha mão, eu subindo, e falou, olha, Deus vai preparar uma esposa para você. Mas, peraí, outra esposa? Eu fiquei na dúvida. Aí falei com Deus, será que é para me separar, Senhor? Não, não é. Aí fui orar lá em cima Deus me deu a palavra. Não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. É claro que há casos e casos, tá, gente? Há casos e casos. Há casos que tá havendo agressão, tá havendo traição, tá havendo relacionamento abusivo, uma das partes está passando por algum tipo de violação, espancamento, enfim, há muitos casos aí. Também eu não sou daquele que a mulher está sendo espancada, o marido está tratando ela de maneira incorreta, digamos, fisicamente, e uma série de variáveis que também ela tem que carregar esse fardo aí. Não é também assim, não. Mas no meu caso não era isso. No meu caso era imaturidade, falta de conhecimento. E aí o discipulado nos ajudou a enxergar o que precisávamos fazer. E hoje, passaram-se mais 7 anos, eu e minha esposa, a gente vive maravilhosamente. Então, o que precisava? De treinamento, de conhecimento. Se naquele momento eu levo em consideração o que me falaram, sei lá o que seria de mim hoje, não sei nem se eu estaria aqui. Então, é muito complicado, minha irmã. Tudo que Deus me falou é passivo de verificação, tá? Isso não é pecado, a gente... Vamos olhar um parecer bíblico do que me foi falado. Isso não é pecado, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ok. Professor, esse lance da heresia, a gente precisamos estar atento até principalmente no que se ouve, né, professor? Ô, meu irmão, porque seu comentário, é verdade. Tem muita gente pegando o texto isolado e aplicando da forma que quer e o povo está abraçando. E a gente precisamos ter muito cuidado. Eu não acho errado quando alguém for dar uma saudação, ou até mesmo estiver ministrando, a gente dá uma meditada no texto que está sendo lido, nem que seja ali, mas pelo menos em casa, dá uma olhadinha no contexto, para ver, né, que está sendo enquadrado, porque eu já vi diversas coisas. Teve uma publicação, eu não vi numa pregação, eu vi uma publicação que eu até, na hora eu pensei em responder, mas depois eu deixei quieto. Em que a pessoa, ela pegou um texto isolado da ovelha perdida e ela disse que a ovelha perdida só não voltava pro rebanho por causa das 99. Aí lançou isso, sabe? O povo, né? Aquele povo já que passou por algumas coisas dentro dos ministérios, já ficaram todo alvoroçados. Mas dentro do contexto, a gente vê o que realmente aconteceu e ela não saiu por causa das ovelhas e nem voltou por causa do que estava acontecendo. Então, eu via muita gente pegando esse texto isolado e abraçando como se fosse uma grande verdade, uma revelação nossa. Só que não está dentro do contexto do que estava sendo ministrado. Então, é importante a gente pegar e meditar. Eu sempre guardo comigo que há uma diferença entre a gente ler e outra coisa é meditar. É por isso que o salmista fala que medita de dia e de noite. O segredo é meditar, não é ler, porque ler a gente vamos ler de qualquer forma. Agora, quando a gente medita, a gente vamos ter um pouco mais de atenção no que está sendo observado. Gente, há muitos equívocos, tá? Há muitos equívocos. Assim, por exemplo, tem uma profecia em Amós capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel.
para encontrar com o Senhor teu Deus. Tem gente que coloca dentro de um contexto do arrebatamento, a corrente pré-tribulacionista, né? Ou mesmo tribulacionista, ou pós, coloca. Alguns irmãos colocam sobre esse contexto. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Gente, esse contexto não está falando de arrebatamento. Se for dar uma olhada, vai estar falando de ir de encontro, não ao encontro. O português, ele é claro, eu não sou bom em português não, mas algumas regras eu guardei. E ao encontro é ir para abraçar. Então Deus não está falando, prepara-te, ó Israel, porque eu vou ao seu encontro. Não. Se você olhar, o texto está dizendo, eu vou de encontro, é para um ajuste de contas. Ali não é uma questão de arrebatamento, é uma questão de juízo, porque o povo abandonou a Deus. Se você for ver no versículo 13 em diante, vai falar de anzol nos narizes, vai falar de algema nas mãos, de aguilhões nos pés, vai falar do translado que eles vão viver, do cativeiro lá para a Síria, e uma série de coisas. Então há muitos equívocos. Por isso é importante nós estarmos, como foi falado pelo nosso irmão, estudando, procurando compreender, para que a gente não venha também cometer heresia e nem repassar, né, gente? Por quê? A gente também não pode ser pedante. Nós precisamos conferir aquilo que está sendo falado, né? Pedante é o papagaio de pirata, é aquele que ouve e repassa sem fazer uma verificação. Alguém mais quer falar alguma coisa, pessoal? Então vamos seguir. Aí, pessoal, de uma ideia equivocada surge uma instituição. Essa instituição, a gente vai dar o nome de seita. E aqui também a gente tem um outro problema, tá? Existem diversas seitas que hoje influenciam na religiosidade da humanidade. Uma seita a gente pode definir como um partido, como uma facção, uma escola filosófica, até uma corrente de pensamento. Então, expandindo, né, o conceito. Um grupo de pessoas que crê, segue ou defende uma ideia religiosa fundamentada em uma doutrina ilegítima ou uma heresia, que é um falso ensinamento. Podemos também classificar como perversão religiosa, cuja crença, prática e devoção se baseia em algumas falsas doutrinas ou falsos ensinamentos. Resumindo, pessoal, seita vai referir-se a um grupo de pessoas em uma determinada religião, quando esta não é baseada nas doutrinas de maneira fundamental. Já as heresias vão indicar as doutrinas ilegítimas defendidas pelo grupo ou pela seita. Uma seita, literalmente, é uma heresia organizada. Basicamente, as seitas são movimentos, e aí existem movimentos religiosos que distorcem ou desvirtuam uma fé ortodoxa. O que é uma fé ortodoxa? É uma fé no que a Bíblia realmente fala, tá? Uma coisa adulterada ou adulterando, né, as doutrinas da Bíblia originais de forma ilegítima, promovendo aí as falsas doutrinas ou os falsos ensinos que são as heresias. Tem um pensamento aqui, pessoal, de Agostinho, eu já citei ele em aula, que as heresias, elas nascem somente quando as boas escrituras não são bem entendidas. Olha só. Não são bem entendidas. Há questões de heresias e dogmas intencionais e há heresias e dogmas não intencionais. A gente precisa ficar atento nisso também. Então, qual é a ideia da religião? Religião é um conjunto de todas as crenças, traz a ideia de religar de novo, e aí a gente já falou, inclusive, sobre isso, que é aquele conjunto de crenças e dogmas e práticas de uma confissão religiosa. Então, toda heresia ou seita, sob o ponto de vista da ciência da religião, é mais um caminho que vai levar a Deus.
tendo como base o sistema de crença correto ou não. E aí vamos meditar aqui, ó. O homem está nessa condição, mais à frente a gente vai falar sobre isso. Separado de Deus. Pecou, destituído está, ou estão, aos olhos, os ouvidos não estão agravados, mas os pecados não permitem que Deus se aproxime. Todo homem está nessa condição. Deus vem buscando resgatar a humanidade. Desde o início, como a gente já falou, Deus vem se manifestando. Então, aí nós temos a lei, os profetas e o Novo Testamento. E aí se embrenhou no meio do relacionamento do homem com Deus uma coisa chamada religião, que busca fornecer ao homem um caminho alternativo de acordo com a sua disposição de ser salvo. Porque há aqueles que não optam pelo evangelho, não é porque não conhecem, é porque acham que ser evangélico é algo muito difícil por causa dos altos padrões morais que Deus impõe sobre nós e as fortes cobranças e sanções que nós sofremos da igreja, da sociedade e da nossa família. Ser cristão não é fácil. Você é apontado o tempo todo. Todo mundo pode deixar de pagar uma conta, você não pode. Eu tenho um comércio lá, se uma pessoa ela vai lá, faz um serviço e ela não me paga, eu não tenho direito de cobrar ela. Porque se eu cobrar ela, dependendo da maneira que eu cobrar, ela vai me acusar, ela vai dizer, mas você não é evangelista? Então é bem complicado, a gente fica meio que refém, digamos assim, da censura da sociedade. Então a gente tem que procurar o tempo todo fazer as coisas certo. E quando comete um erro, meu irmão, vem o mundo em cima. Então nem sempre o homem ele se torna um ser religioso por ignorância. Às vezes é por opção. O que na realidade as religiões fazem, pessoal, é isso que nós já falamos. É trazer sistemas de crença que vão impedir o homem de chegar a Deus. A gente falou do purgatório, do surgimento dele, a salvação pelas obras. Eu sou uma pessoa boa. O purgatório lá é crença que o homem vai ficar lá queimando, né? A alma vai ficar lá no estado intermediário queimando por um tempo, depois vai ser libertada, né? E de acordo com a maneira que a pessoa vai viver. E aí a pessoa ia lá, fazia a autoexpurgação. Era se chicotear, ou subir a escada de joelho, ou fazer sei lá o quê, para que o tempo dela do purgatório se diminuísse por causa dependendo do que ela havia cometido, né? As obras é aquela ideia, não, eu não sou crente, eu não sou cristão, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu só faço bem para as pessoas. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja que fazem isso e começa blá, 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 blá. Na igreja não é lugar de gente perfeita, a igreja é lugar de pessoas em tratamento. Embora, é claro, a Deus nos exija de nós vergonha, né? A gente precisa chegar na igreja e mudar, produzir mudança. Aí existem as religiões que trazem a ideia do karma. Os sofrimentos que nós vivemos nesta vida são relacionados à vida passada, ao mal que fizemos ou ao bem que fizemos, né? Que é a reencarnação. E aí vem os montes de mediadores e medianeiras, que é um monte de gente que a gente recorre, né? Para chegar a Deus. Eu não quero aqui ser agressivo, a cultura católica, histórica romana, né? Mas tem muitos mediadores lá. É como os gregos e romanos, há um Deus para cada circunstância. E há os espíritos guias, né? Como foi dado testemunho aí pela nossa irmã, os Exus de cabeça, também em algumas religiões. E tudo isso na crença de uma religião leva a Deus. Todos esses fatores vão levar um homem a Deus. Deixa eu ver aqui, que eu acho que alguém mandou uma mensagem aqui. Caiu. Voltando a gravar, hein, pessoal? Voltando a gravar aqui. Caiu a nossa transmissão, nós vamos recomeçar. Estamos só aguardando aí os outros irmãos chegarem. Todo mundo vai embora e fica meu filho mais novo aqui, ó, em cima de mim.
Professor, Sim. depois eu queria tirar uma dúvida. Ó o meu filho mais novo. Tô vendo. Muito chato, tá aqui pulando. Sim, qual a dúvida que a senhora quer tirar? É sobre doutrina, professor. Doutrina. Doutrina bíblica, sobre costume, doutrina do homem, né, e do demônio. A igreja da minha irmã tem uns certos costumes, eu não sei se isso é chamado de doutrina, porque para mim doutrina bíblica é aquela que não acaba, sempre é a mesma coisa. E doutrina do homem você pode mudar. É um costume, né, que o homem cria dentro da igreja. A minha irmã, a igreja dela não pode tomar Coca-Cola, não pode vermelho, não pode preto, tem que pintar a casa de cor clara. Isso é costume ou doutrina do homem? Eu não sei com que base a pessoa falou isso, né? Mas eu não consigo enxergar uma base para isso na Bíblia, não. Provavelmente é uma norma lá da instituição, uma regra, né? É uma coisa da instituição, do líder de lá, né? Base bíblica, eu não sei se os irmãos aí enxergam, pastor. É uma pastora, ela. Se enxergam uma base bíblica nisso daí, eu não... Eu também não, para mim eu não vejo, né, doutrina bíblica. Pode ser doutrina do homem. Professor, não constrangendo os irmãos, isso a gente fala aqui no campo das ideias, mas eu, sinceramente, eu sou contra qualquer tipo de macumbaria gospel fora dentro da igreja. Entendeu? Macumbaria gospel. Campanha de 7 pulinhos no mar da bacia. Vem que eu vou desatar um nó e que vai desatar o nó da tua vida. E etc. Que me perdoem, tá, os irmãos que são envolvidos nesse tipo de linha. Infelizmente, ou felizmente, na minha mente não cabe, não entra. Então isso para mim aí nada mais é do que macumbaria gospel, onde tenta, entendeu, direcionar alguém aí. As igrejas hoje, infelizmente, tá cheio disso. É macumbaria gospel para poder atrair as pessoas para dentro da igreja. Uma igreja que fala de palavra hoje está vazia, mas que vem que tu vai ter 7 pulinhos, que tu vai ganhar um pulão. Está lotado, está cheio de gente, entendeu? As pessoas estão sendo manipuladas através da necessidade da busca, como você falou, né, do ser religioso. Tem que estar agarrado em alguma coisa, sabe? Em vez de estar voltado para Deus, qualquer coisa que dizem para eles estão engolindo hoje. Não sei, é igual aquele político que paga R$50 e tu acha ele maravilhoso. Se a gente parar para analisar do ponto de vista fora da teologia, se a gente entrar no ponto de vista de gestão, a gente vai ver muitos princípios de Taylor na estrutura da igreja. O Taylor é um dos pais da administração. Taylor e Fayol foram os caras que mais colidiram a nível de gestão. E a gente vai ver muita coisa, vamos dizer assim, de Taylor na estrutura da igreja. E uma delas é o chamado diferencial competitivo. Tem 5 igrejas no meu bairro, mas o que a minha tem de diferente que as demais não têm para chamar a atenção do povo? Entende a visão de alguns movimentos? Então é meio complexo, é meio uma linguagem corporativa aí. Voltando para nossa aula, pessoal. Vocês chegaram a ver essa tela aqui? Sim. Todo mundo que está aí chegou a ver? Ok, então, ó. A ideia da religião é essa daí, ó. Como a gente falou, purgatório, obras, karma, reencarnação, mediação, intercessores e os espíritos guias lá. Então, a religião, ela se embrenha no relacionamento do homem com Deus e torna o homem irrelacionável com Deus. O homem quer se relacionar, mas não consegue se relacionar com Deus porque ele fica preso em uma visão ou em um pensamento religioso. Ele está sendo enganado por essas coisas, tá? Às vezes, pessoal, como eu falei, inconscientemente, em alguns momentos por opção, porque os padrões morais são bem claros. Então, vamos dizer que uma religião é igual a uma seita, mais uma heresia.
E aí vem esses dois princípios. Religar, vai vir um grupo religioso com uma ideia que pode ser adulterada, dizendo que está religando o homem a Deus. Pessoal, a ideia do evangelho é essa aqui, ó. Quem vai fazer a ligação do homem com Deus, segundo a Bíblia, sempre vai ser Jesus. O problema é quando a religião está nessa posição, quando princípios, quando ensinos religiosos estão nessa posição, quando ensinos adulterados estão nessa posição. E a pessoa acha que está indo para um caminho, mas está indo para outro caminho, na verdade. E aí, pessoal, por que é importante a gente, dentro do estudo da ciência da religião, estudar um pouco sobre seitas e heresias? Porque a Bíblia vai ser bem clara em dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos vão alguns se afastar da fé, pessoal. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, esses últimos momentos que a humanidade vive, com o passar do tempo, a atividade dos espíritos enganadores e as doutrinas de demônio, ela tem crescido. Agora eu vou te pedir para pegar a Bíblia, pessoal, que a gente vai fazer uma reflexão aí rápida. Essa primeira linha aqui representa Deus no céu. Deus aqui no meio, ó. E aqui o céu, a eternidade. E o homem está aqui embaixo na terra, ó. Olha o homem aqui, ó. Há um grande abismo, pessoal, entre o homem e Deus. E o homem está afastado de Deus pelos seus pecados. Deus, ele, mesmo o homem pecando, ele vem se revelando para a humanidade. Ele vem buscando se comunicar com a humanidade, para que a humanidade chegue ao conhecimento de quem ele é e não fique perdida. Então Deus vem se revelando ao homem. A gente estudou lá o início ali, falou um pouco sobre, logo nas primeiras aulas, o sacrifício de Abel e Caim, a oferta de Abel e Caim. Apesar de Deus não ter atentado para a oferta de Caim, Deus falou com Caim. Os irmãos concordam com isso? Sim, professor. Os irmãos... Sim? Então, é claro lá no texto, apesar de Deus não ter atentado para Caim a sua oferta, Deus ele vai se manifestar ali falando com Caim, e dali em diante nós vamos ver muitas manifestações de Deus, de todas as formas, buscando de todas as maneiras resgatar o homem. Então ele se revela. Nessa revelação, pessoal, Deus ele inspira. Abra aí a Bíblia, quem puder aí, por favor. E leia para a gente 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Quem achar pode ler para a gente aí. 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Alguém já achou aí? Amém, professor? Pode ler. É 1, 20 e 21? Isso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular erudição, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, olha só, nenhuma palavra da profecia ela é de particular interpretação, mas homens movidos pelo Espírito Santo foram inspirados, falaram da parte de Deus. Então, Deus buscando um relacionamento com o homem que está aqui, ele começa a se revelar, depois ele começa a inspirar homens a escrever. Nós vamos ver isso aí iniciando em Moisés. O início do livro do Gênesis ali, a maioria concorda que é Moisés o autor de Gênesis.
Desta inspiração surge um conjunto de escritos de profetas, de reis, de estadistas, de boiadeiros, de cobradores de impostos, as mais diversas pessoas, 40 escritores no total. Isso vai gerar a Bíblia. E qual vai ser a ideia da Bíblia? Iluminar o entendimento dos homens. Abre aí, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quem achar, pode ler para a gente aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Alguém já achou? Amém. Pode ler. 2 Coríntios 4:4 diz assim, a palavra do Senhor: nos dias nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Nos quais um Deus, com D minúsculo, cegou o entendimento de algumas pessoas para que a luz do Evangelho não brilhe para eles. Ou seja, existe uma atuação. Uma atuação em cegar a mente das pessoas. Como que você acha que o diabo cega a mente das pessoas, pessoal? Olha aqui, ó. Por que você acha que tem tanta gente que a gente fala e ela não ouve? Ela não se atenta. Tem pessoas que não se apegam a um pensamento religioso, mas se apegam a um pensamento ateísta religioso, um culto ao nada, ou ao eu. A mente cega é algo muito sério, pessoal, é algo muito complexo. Porque ali está falando de uma mente que não tem iluminação, ou seja, que está no escuro. A pessoa não sabe como está vivendo, ela não sabe como que está se passando na sua vida, ela não sabe para onde ela está caminhando, mas ela está vivendo. Olha que coisa interessante. Deus, quando intitulou as Escrituras, ou reuniu as Escrituras, quando a Bíblia ela foi ajuntada, há uma palavra em Salmos, número 119, versículo 105, vai dizer que um dos princípios da palavra qual é? É ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, é iluminar a nossa vida, iluminar os nossos passos, ou trazer à consciência a maneira como nós estamos vivendo. Presta bem atenção, daqui nós temos um problema. E aqui eu quero fazer uma pergunta para os irmãos e aí nós iniciarmos aqui uma breve discussão. A Bíblia hoje, ela é pregada como é ou ela é pregada com meias verdades? Por quê? Se a Bíblia não for pregada como ela é, a luz não chegará à mente das pessoas. A mente das pessoas vai continuar cega. O que acontece hoje? A gente vê um evangelho muito amigável. A que ponto? Em que se concorda com tudo. Só que às vezes a mente da pessoa precisa de um choque, precisa de uma reflexão. Precisa de um pensamento. A gente precisa de alguma coisa que traga luz. Realmente, esse não é o caminho. Essa não é a forma de viver. Olha só, abre em Efésios capítulo 1, versículo 18. Quem achar, pode ler para a gente aí. E aí a gente já vai começar essa discussão. Bem breve. Alguém já achou aí? Efésios capítulo 1, versículo 18. Amém, professor? Pode ler, meu irmão. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos.
palavra coração quer dizer entendimento, mente, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, dos olhos do vosso coração, da vossa mente. Para quê? Para que a gente saiba que nós somos vocacionados para ser salvo e quais são as riquezas daquilo que espera por nós. Pessoal, na opinião de vocês, vamos começar por aqui por baixo pela nossa irmã Márcia. A Bíblia ela tem sido pregada como ela é? Professor, repete aí que está um barulho, que estão montando um armário aqui. Na opinião da senhora, a Bíblia ela tem sido pregada como ela é? Não tem sido. Eu acho que o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho está sendo um pouco esquecido, né? Eles estão assim, eu acho assim que a pregação hoje em dia está sendo mais para o homem, né? Para o homem ganhar, homem que eu digo a humanidade, né? Os seres humanos, ganhar coisas, ser abençoados para obterem, né, situações, mas está sendo muito esquecido a salvação, o céu, a pregação sobre o céu, sobre o Calvário, isso aí já está esquecido. Até mesmo crentes dentro da igreja, de anos e anos, a gente vai falar sobre isso, as pessoas estão ensinando para a gente como se a gente fosse um ZT, né? Então, eu acho que está sendo muito deixado para trás o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, né? A questão da salvação, a questão do Calvário, a questão do sacrifício de Jesus Cristo, né? E por isso que eu acho que tem poucas pessoas aceitando Jesus dentro das igrejas ou até fora mesmo, porque as pessoas não estão vendo isso em nós, essa unidade, o Espírito Santo. Eu acho que a igreja está muito aquém do que deveria ser. Pastor Otávio, na opinião do senhor, a Bíblia tem sido pregada como ela é? Não. Devido ao que a gente conversou aí antes acho que de estar todos os irmãos aí, as irmãs. As pessoas estão buscando essa teoria da prosperidade, lotando igreja com macumbaria gospel e fugindo do que está escrito no livro sagrado. Nosso irmão Anderson, o senhor acha que a Bíblia tem sido pregado como ela é? Nosso irmão Anderson, o senhor acha que a Bíblia tem sido pregada como ela é? Bom, professor, é complexo nessa essa pergunta, porque a gente tem visto realmente tanta coisa acontecendo. Eu vou falar pelos dois caminhos, né? Tem uma linha de pensamento. Eu acho que muitas igrejas não estão pregando e tem uma minoria que está levando a verdade, vamos dizer assim. Tem uma minoria que está pregando a verdade por esse motivo. Talvez não esteja tão lotado os cultos, principalmente as doutrinas, as escolas dominicais, né, os cultos de adoração, de libertação, enfim. Eu acho que a gente tem que apresentar os dois caminhos e sempre apontar para Cristo, né? Jesus mesmo em suas pregações, ele fazia questão de falar dos caminhos e da porta, entendeu? As portas, ó, existe essa porta aqui, existe essa aqui, existe esse aqui e esse aqui. E vai dar o conselho, eu aconselho vocês ir por esse aqui. Então as pessoas têm que ter a noção dos dois campos. Não tem como eu falar que vai ser só a vitória, porque não vai ser. Eu também não vou falar que vai ser só a batalha, porque também não vai ser. Então a gente temos que pôr numa balança e falar os dois caminhos e apresentar, né, isso aí para o povo. Mas a verdade mesmo, generalizando agora, não está sendo ministrada, mas a minoria estão pregando a verdade. Minha irmã Fabiana, perdão. A senhora acha que a Bíblia tem sido pregada como ela é? Ou não acha? Qual a sua opinião? Fabiana? Minha irmã Maria Aida. Professor, eu até queria responder, mas os meus cachorros não param de latir. Estão me atrapalhando aqui. Eu vou ver o que está acontecendo. Tudo bem. A gente aguarda depois, então. Minha irmã Maria Aida. Eu também concordo que não, professor. Parece estar sendo assim, uma palavra distorcida só para atrair e não para converter realmente a pessoa, né?
levar ela ao arrependimento, a conhecer verdadeiramente quem Cristo realmente é. As pessoas vão buscar, tipo, uma pregação. As pregações são, tipo assim, só oferecendo as coisas que... como foi falado aí de prosperidade, sabe? Mas realmente tem sido muito defasada a palavra de Deus nas igrejas. A gente se entristece, né, com isso. Pastor Josete. Professor, de um modo geral, muitas igrejas têm banalizado o genuíno evangelho, porque eles têm feito adaptações, né? Estão adaptando, né, a igreja às vontades da membresia. E a Bíblia não é isso. A Bíblia é sim, sim, não, não, né? Porque algumas igrejas ainda querem pregar a verdade, mas a maioria delas estão fazendo adaptações. E nós sabemos que igrejas que fazem adaptações estão colocando a verdadeira doutrina, né, que é a palavra, de lado. Né? Eu creio dessa maneira aí. Sim. Minha irmã Valdinéia. Valdinéia? Sim. Eu também concordo com os irmãos. Eu acho que hoje em dia estão pregando muito o evangelho misto. Nós sabemos, a própria palavra diz que mente vazia é oficina de Satanás. Então, os próprios irmãos querem ouvir aquilo que prevalece a ele. Isso é um ditado popular, na verdade. Então, é um ditado popular, é isso mesmo. Tem várias palavras assim, versículos, que não é bíblico. Né? Eu já estava até fazendo essa diferença. Quais são os versículos que é Bíblia e quais os ditados populares. Então, aí, quer dizer, hoje em dia o povo está pregando aquilo que prevalece, prosperidade, aquilo que faz com que a igreja encha. Não está pregando um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho que prega a salvação, que mostra o que é o céu, o que é o verdadeiro evangelho. Eu acho assim. A nossa irmã Jane, eu não me esqueci dela hoje. Pensei que tinha esquecido. Não. Pastor, professor, né, pastor? Eu creio, a gente conhece muitos pastores, muitos pregadores, vamos dizer assim, né? Não como outro lá que seja pastores, evangelistas. O que acontece? Hoje, a palavra salvação, de salvação, exortação na igreja, muitas das igrejas estão sendo proibidas, sabe por quê? Para não espantar a membresia. Graças a Deus aqui, os nossos pastores presidentes, eles nos dão livre acesso para a gente chamar o pregador. O que acontece? Quando a gente chama pregador aqui, normalmente eles perguntam, qual é o tema? E aí eu falo, o tema é livre, deixa Deus te usar. Seja a boca de Deus nessa terra. E aí, alguns ficam muito surpresos, até mesmo pelo tempo de pregação. O Ricardo é um que veio pregar ontem aqui, e ele já tinha conversado até a respeito disso também com a gente. Chega nas igrejas, 20 minutos que dá para um pregador. Sabe por quê? Porque o mais importante é o entretenimento dentro da igreja. Por quê? Porque vai prender as pessoas, vai atrair as pessoas. E aqui, nós falamos que a gente não trabalha dessa maneira. Aqui é palavra, a prioridade é palavra. Às vezes tem oportunidade para os membros, mas quando vai chegando a hora da palavra, às vezes o membro quer, você dá uma oportunidade que seja ou para ele fazer uma oração, ou para dar um testemunho, aí ele quer entrar na oportunidade dele, trazer uma breve palavra, ele quer orar e ele quer louvar ao mesmo tempo. E às vezes, cabe a nós falar, não, a prioridade é a palavra. Teve a sua oportunidade, a gente tem a prioridade a palavra. Mas são muitos pregadores que chegam aqui e eles ficam surpresos, porque a pregação às vezes é 1 hora de pregação. Mas a igreja necessita ser alimentada. Se a igreja tiver que ser exortada, ela será exortada. A igreja ela tem que ter maturidade. Criar maturidade, porque senão vão viver sempre como mimados. Por qualquer coisa estão fora da igreja. E muitos dos líderes estão fazendo isso, proibindo os pregadores de trazer a palavra, de falar a palavra de salvação. Fala da prosperidade, fala do amor, mas não exorta a igreja porque vai ferir. Eu já vi, pastor. Eu já vi
líderes reclamando sobre isso. E aqui a gente procura fazer de maneira diferente. Acho que se o Senhor nos chamou para estar na contramão do mundo, nós temos que exercer isso. Não basta só a gente conhecer a palavra e a nossa reação ser contrária a isso. Amém? Amém. Então, pessoal, no Brasil nós temos uma coisa chamada pluralidade denominacional. Isso é bom sob qual ponto de vista? Ponto de vista que ninguém tem desculpa. Tem uma igreja que cabe cada um. Mas isso é ruim do ponto de vista da diversidade de pensamento doutrinário e litúrgico. Então, hoje a gente tem, digamos, uma maior preocupação institucional com a denominação do que propriamente dito com o reino. Porque templo vai ficar, mas igreja vai subir. Igreja, apesar de ter várias denominações, a igreja é de Cristo, ela é uma só. Inclusive, essa divisão denominacional nos enfraquece, porque, volta e meia, nós estamos nos degradando um contra os outros, quando deveríamos estar unidos, né, contra o nosso inimigo. Isso é muito comum no nosso meio, até porque nós discordamos. Eu discordo de algumas coisas que eu vejo, os irmãos discordam e assim vai sendo. Infelizmente, pessoal, nessa preocupação em manter a denominação, às vezes se ministra um evangelho muito light. Não é um evangelho que ele vai denunciar a conduta incorreta, não é um evangelho que vai trazer uma repreensão, que vai clamar por uma mudança de vida. Mas e se a mente da pessoa está obscurecida pelo diabo? Em algum momento da vida dela, o que ela precisa é de um caminho. Ela não precisa ser reafirmada. Tem pessoas que têm muito, mas não têm nada, porque perderam tudo para conquistar o que têm. Tem pessoas que não têm nada, mas têm tudo, porque dão valor àquilo que Deus quer, a sua família. Então, há muitos valores hoje, dentro da igreja, que não estão sendo bem trabalhados. Desde a estrutura familiar, a uma postura social com ações, porque o evangelho não é feito de teorias. O evangelho é feito de atitudes. Jesus disse que uma árvore seria conhecida pelos seus frutos. Um profeta seria conhecido pela maneira como vivia. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo, é só você olhar quem está profetizando, como vive, que a história da vida dele vai dizer quem ele é. Então isso é algo muito sério e muito complicado. Por quê? O que as pessoas precisam? De ter a sua mente iluminada. Ter lâmpada para os seus pés, para os seus passos, para a sua maneira de viver, para que a sua vida, porque os seus caminhos venham ser iluminados pela palavra. Só que assim, nessa preocupação com uma instituição, denominação, a maioria das denominações, elas têm entrado por um caminho de um evangelho que eu não pode falar isso, como foi falado pela nossa irmã Jane, para outros irmãos não pode falar aquilo. Eu já fui pregar em lugares, tá? E já fui censurado, já, em questão da... Não, então eu não sou a pessoa certa para estar nesse ambiente. Eu não faço questão de ministrar em nenhuma igreja, vou de acordo com a norma da igreja. Se é de terno, eu vou de terno, se é de gravata, eu vou de gravata. Se for um anel pentecostal, puder ir de camisa do jeito que eu estou aqui, eu vou. Então a gente procura respeitar todas as denominações. Até porque eu preciso dar um exemplo. Mas eu não vou permitir que a mensagem que Deus me deu seja envelopada. E também não vou trazer uma mensagem com irresponsabilidade, porque tem pregadores que precisam de fato de filtro, né? A gente precisa tomar cuidado, como a nossa irmã Jane falou, quem a gente chama. Quando a mente do homem é iluminada, pessoal, acontece isso aqui, ó. Deus alcança o homem. E Deus alcançando o homem também alcança a Deus. E os céus e a terra são unidas por uma coisa chamada fé. Olha que coisa interessante, Romanos capítulo 10, versículo 17, se eu não estiver errado, diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Como as pessoas vão ter a sua mente iluminada se elas não forem esclarecidas? Nós não estamos aqui falando em subir o tom com a igreja, tá, pessoal? Isso aí é outra coisa. Falar de maneira indelicada, desrespeitosa. Falta de habilidade em transmitir uma mensagem, porque às vezes o problema está no como que se fala algumas coisas também, né? Vi já alguns pregadores chamando as pessoas, as mulheres que estavam na igreja, de prostitutas pela sua roupa. Essa roupa é roupa de... E não é essa a conduta que Deus quer. Eu acho que a gente não deve confundir beleza com sensualidade, certo? E nós não podemos nos adequar aos padrões desse mundo. Não é como porque todo mundo está vivendo que a gente vai viver. Não precisa a gente ser agressivo também no nosso jeito de falar. O sinônimo de falar a verdade também, para alguns pregadores, é subir o tom. Não é isso que a igreja precisa. A noiva do Cordeiro precisa ser cuidada. Filhos não precisam só de correção. Filhos precisam de orientação. Como líder, os nossos deveres são orientar e corrigir. Não somente corrigir. Não adianta subir o tom se nós não orientamos. E não adianta orientar e depois também não acompanhar. E se a pessoa falhar, a gente não dá o feedback, a gente não orientar a igreja. Então, o que as pessoas precisam? As pessoas precisam, de fato, de palavra. Por exemplo, tem casos aí de casais com problemas que a esposa ela traz um parecer e a liderança já se manifesta, sem antes conversar com o marido, baseado numa única parte. É um problema. Porque às vezes o problema não está na mulher, no homem. Às vezes está na mulher. E aí a pessoa chega em casa dizendo, até o pastor falou. Às vezes tem casos de mães que estão falando seus filhos. Ou de filhos que estão falando seus pais. Ou de esposas que estão falando das suas esposas. Existem diversos casos em que as pessoas precisam ouvir na cara, literalmente, de maneira pacífica, que é necessário produzir uma mudança. Mas isso só vai acontecer se a Bíblia ela for pregada como ela é. Tem pessoas aí, gente, vocês estão vendo aí, não estou querendo aqui julgar ninguém respeitosamente no temor do Senhor, que estão dizendo o seguinte, que essa crise está muito grande. Vocês já ouviram isso aí? As pessoas falando. Os preços estão subindo e a gente pode se preparar para subir ainda mais. E tem pessoas que estão dentro da igreja, orando, buscando uma oportunidade, em oração, mas não agem. E essas pessoas precisam ser orientadas. Irmão, venha e ore, mas vá à luta. Então a gente chega lá e diz, não, Deus vai abrir a porta para você. Vai se você bater na porta e ela vai se abrir. Se você ficar em casa, você tem uma grande tendência de ficar um bom tempo ainda desempregado. A crise está grande. Meu irmão, faz o teu currículo e vai à luta. Porque o teu Deus é maior do que a crise. Mas vai à luta, não fique em casa, não. E existe aqueles que já se acostumaram a ser ajudados. Enfim, pessoal, há muitas situações em que as pessoas precisam de luz no seu entendimento. E a Bíblia precisa ser ministrada, principalmente na questão religiosa. Só que nós podemos, pessoal, nos manifestar contra uma religião sem as agredir. Ou sem agredir as pessoas que fazem parte daquele contexto religioso. Até porque o quadro, como eu falei para vocês, é esse. É muito grande. Independente do seu credo religioso, venha para Cristo. Sabe, não estou falando de um debate filosófico, de um debate de ideias. Eu não estou falando de uma crise entre instituições, de uma guerra ideológica. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ensinar a Bíblia de modo claro como ela é, mas com a mesma mansidão e sabedoria que Jesus ensinou. Uma coisa é certa, pessoal. As seitas e as heresias, elas são responsáveis por isso daí, ó. A religiosidade humana, nós temos ali símbolos de diversas religiões diferentes. Somos todos irmãos, nós podemos estar indo por caminhos
diferentes a alguns dos nossos que acham que estão indo a Deus, mas não estão indo a Deus. E nós precisamos orientar essas pessoas falando a Bíblia como realmente ela é. E aí, pessoal, a religiosidade humana é o que vai trazer uma divisão, pessoal, entre a humanidade, vai causar ateísmo ou descrença no Deus único. Na aula que vem, nós vamos começar a falar sobre isso aqui, ó, sobre diversidade religiosa. Nós vamos começar a entrar nas estruturas de algumas religiões. Porque nós vamos concluir a nossa última aula falando sobre o Big Bang. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o budismo, sobre o mormonismo, nós vamos falar sobre o judaísmo, vamos falar sobre o mormonismo, sobre o catolicismo, sobre diversas coisas. Iniciando por aqui pelo espiritismo, como a gente já tinha falado, tá? A gente tem um tempinho ainda, então dá para a gente começar. Dá para a gente começar a falar. Vamos terminar 11 horas em ponto. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal, com relação a essa questão da religiosidade humana? Da necessidade de se falar a verdade? Ou de se pregar a Bíblia como ela realmente é? Eu queria falar outra coisa, professor. Sim. Eu queria perguntar se, por exemplo, um pecado no ministério, quando é descoberto, ele afeta os membros? Vai afetar os membros? Minha irmã, biblicamente falando, o pecado afeta todo mundo. O pecado é um problema sério. A gente tem aí o exemplo de Acã. Infelizmente, Acã, ele descumpriu uma ordem. Por causa disso, o exército perdeu a guerra, ele pagou o preço, a família dele, que não tinha nada a ver com o que ele fez, pagou o preço. Infelizmente, que a gente vê ali que infelizmente a família dele foi morta, ali naquele momento em que eles foram apedrejados e queimados, né? Fora ainda do arraial. Então o pecado afeta todo mundo. Infelizmente, porque Deus não habita na hipocrisia. Eu estou aqui, mas Deus sabe da minha vida. Sei, pastor. Se eu não tiver de acordo com aquilo que eu estou falando, toda a minha família será afetada. Entendi. É por causa da igreja da minha irmã, eu acho que a minha irmã é afetada. A pastora dela namora um rapaz há quase 10 anos, ainda não casou não, e mora com ele dentro de casa. Ele é um ex-presidiário. E ela sabe disso, minha irmã sabe disso. Eu falei com ela que se a sua pastora está em pecado, ela é divorciada, ela tem que casar, ela tem que consertar a vida dela. Tá até hoje que esse rapaz, ele é mais novo do que ela, acho que ela tem 60 e ele tem 27. Eu acho isso um pecado mortal. Eu já avisei, ela falou que não afeta ela não, pastor. Ela disse que esse pecado, quem vai cuidar é Deus, é ela que vai pagar com Deus. Ela acha assim, Deus, que as coisas ocultas é Deus, é para Deus, é descoberto, é para o homem. Foi descoberto, tá assim, ó, à tona, na frente de todo mundo. Então eu acho que ela tá sofrendo um pouco por causa disso, a vida dela. Em que sentido que a senhora diz? Oi? Em que sentido que a senhora diz que ela está sendo afetada? Ela tá assim, um pouco assim, deprimida, as coisas não andam certo para ela, apesar que ela tem uma situação boa, mas o dinheiro sai pelos dedos. Então, aí não, aí nesse caso, eu não acredito que se trate do problema da pastora. Não, né? Trata-se de uma boa administração dela, ela precisa rever alguns hábitos financeiros dela. De repente, era alguma coisa que ela está vivendo na vida dela, ela precisa de um auxílio de um profissional em termos de depressão, sim, de ansiedade. De repente, ela está passando por algum transtorno psicossomático, isso está levando ela a comprar muito. Pode não ser algo espiritual, pode ser algo do século. Eu mesmo estou tomando anti-ansiolítico para dormir. Mas ela tem uma rotina muito puxada. Ela disse que vê demônio saindo do chão, ela vê demônio, uma pessoa cristã. Não, esse caso já é uma questão espiritual que a senhora está relatando. O caso anterior é uma questão de hábitos diários, né? Esse caso
é um hábito, já é uma questão espiritual, ela já precisa buscar a Deus, mas nós somos afetados como igreja, não como pessoas individualmente. Por quê? Deus vai tratar conosco como líderes de maneira particular e com a igreja de outra maneira, tá? Há um princípio lá. Qual é o princípio? Se eu estou na igreja e eu estou ali de uma maneira inadequada, aquilo que eu pedi para Deus fazer, Deus pode diretamente não me responder. Mas se existe uma pessoa ali como igreja com sinceridade, clamando, Deus vai responder àquela pessoa. Entendi. Porque Deus não habita no templo, Deus habita no indivíduo. E o culto, minha irmã, não é coletivo, o culto é individual. É por isso que a presença de Deus se manifesta em algumas pessoas e em outras não. Entendi. Então, assim, essa pastora, como líder, ela pode clamar para que Deus faça coisas e Deus não fazer. Mas Entendi. os membros dela, como igreja, podem clamar e Deus pode se manifestar por causa da sinceridade deles. Agora, já é meio complicado a gente até falar alguma coisa, né? Eu sei, pastor, é meio complicado mesmo. Eu não vou julgar a pastora lá, enfim, mas que situação até constrangedora, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer falar sobre esse tema, sobre esse assunto? Não? Então vamos iniciar, pessoal. Falando sobre o espiritismo. O espiritismo é um pensamento religioso, pessoal. É uma das heresias que mais cresce hoje no Brasil e no mundo, tá? O espiritismo, existe diversos tipos de espiritismo. O Brasil, infelizmente, detém o triste recorde de ser o maior reduto espírita do mundo. Ou seja, a maior concentração de pessoas espíritas estão no Brasil. Esse crescimento se dá uma grande parte, né, a um fascínio que os seus ensinos exercem sobre a mente das pessoas. Claro que são desprovidas do verdadeiro conhecimento e alienadas de Deus. Isso aí é claro, né? O espiritismo é alheio à palavra de Deus, divorciado de toda a verdade. O espiritismo, infelizmente, tem se constituído numa espécie de profundeza de Satanás, pronto a tragar pessoas que não têm conhecimento, né, pessoal? Que estão em busca de Deus em todos os lugares, por todos os meios. São aquelas pessoas que estão apegadas a métodos e não ao destino. Existem aqueles que querem Deus porque querem ser salvos e existem aqueles que querem chegar a Deus de maneira mais suave. Pessoal, em resumo, é um dos mais antigos enganos religiosos já surgidos. Porém, sua forma mais moderna, como a gente vê hoje, é conhecido, né? No seu ressurgimento, se deve aí a duas jovens norte-americanas, como a gente falou na aula passada, a Margaret e a Kate Fox. São lá de Rio Valley, no estado de Nova York. O que acontecia? Em dezembro de 1847, Margaret e Kate, na época tinham 12 e 10 anos, começaram a ouvir pancadas em diferentes pontos de sua casa, onde elas estavam ali. A princípio, julgavam que esses ruídos eram produzidos por camundongos, por ratos, né? Que estavam infestados a casa porque a casa era velha. Contudo, começou a haver fenômenos sobrenaturais ali. Caiu a transmissão? Pessoal, vocês estão aí? Caiu não. Sempre. Caiu não? Ok, Sim, então professor. tá todo mundo vivo, Caiu né? não. Daqui a pouco começou, pessoal, a ver alguns fenômenos sobrenaturais ali. Os lençóis começaram a ser arrancados das camas por mãos invisíveis. As cadeiras e as mesas eram tiradas dos lugares se movendo, né? Uma mão fria tocou no rosto de uma das meninas, no relato de uma delas. E aí percebeu-se que estava acontecendo um fenômeno sobrenatural, que eu chamo de manifestação demoníaca. A partir daí, as meninas criaram um meio, pessoal. Olha aqui, um meio de se comunicar com aqueles que estavam batendo, fazendo os ruídos, que respondia às perguntas com determinado número de pancadas.
O principal defensor aí, estudioso dessa área, foi Allan Kardec, que na verdade é Léon Hippolyte Rival, que esse é o verdadeiro nome aí, né, do Allan Kardec, que ele foi nascido em Lyon, 1804, filho de um advogado, tomou, né, esse pseudônimo, né, de Allan Kardec, porque ele acreditava que era a reencarnação, olha que coisa complexa, que ele era a reencarnação de um poeta celta, com esse nome, antes dele estudar o espiritismo, tá? Antes dele ter esse fascínio, né? Dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião, o que começou a fazer em 30 de abril de 1856, anos depois publicou o livro Dois Espíritos, que muito contribuiu para a propagação, né, do espiritismo, ou para a propaganda espírita. Vocês estão aí, pessoal? Sim. Sim. Ok. A partir desse momento, pessoal, o espiritismo vai começar a receber uma ampla cobertura dos meios de comunicação. Começam a ocorrer as sessões espíritas por toda a América do Norte, Inglaterra, e aí começam a ocorrer os primeiros casos de necromancia, consulta dos mortos, aquela reunião na mesa em que as pessoas davam a mão e ficavam ali invocando. Gente, só para a gente parar aqui, para a gente discutir na próxima aula, não perder o foco, porque aqui eu tenho uma discussão. Na escola vocês chegaram a participar de uma brincadeira chamada compasso? Eu não, mas meus amigos sim. Como, professor? Qual o nome? Uma brincadeira chamada compasso. Não. Eu vi eles brincando, mas nunca participei não, professor. Eu já fui participar, mas o troço não se manifestou. Não aconteceu comigo. Eu não vi aquilo que falaram. Eu já era evangélico. Eu vou ver se esse trem é real mesmo. Vamos ver se o diabo vai se manifestar no compasso. E aí a menina ela botava o dedo em cima do compasso, né? Fazia uma conjuração ali, falava algumas coisas e, segundo eles, o compasso girava, né? Sozinho. E aí ficava em roda, escolhia uma pessoa ali. E aí a pessoa fazia uma pergunta, normalmente fazia pergunta de morte, pergunta de namorado, aquela coisa toda. Isso era algo muito comum na minha época. Na minha também. E, era uma prática. E, inclusive, era lá no 4º andar, que o colégio que eu estudava era um semi-internato. Então, ele tinha 4 andares. No último andar, que era um andar desativado, o pessoal foi lá para essa sala. Depois que começou essa coisa lá do compasso, eu perdi 3 amigos. Todos eles morreram de forma bruta até, drástica, né? Terrível. Eletrocutado, o outro caiu dentro da cisterna, e o outro eu nem lembro o que foi. O outro foi esfaqueado, alguma coisa assim. Não, o outro foi num acidente de carro. E foi revelado isso lá, essa brincadeira. Eu sei que era uma gritaria e a gente tentava abrir essa porta e não conseguia abrir a porta de jeito nenhum. E eles querendo sair, e nessa brincadeira deles lá, falavam que só ia abrir a hora que eles quisessem. E eles determinavam lá, esses espíritos malignos, né? Vamos dizer assim, que eles que participaram lá dentro, nós ficávamos lá de fora porque a gente já tinha medo e não queria entrar naquilo ali, porque nessa época era em alta isso aí, né? Muitos jovens, muitas crianças participavam, mas a gente tinha medo. Mas, enfim, não conseguia realmente abrir a porta. Esses jovens, na época, eles ficaram sem ir para a escola um bom tempo, amedrontados. Coisa de... Porque, segundo lá foi dito, esses espíritos, eles determinavam a data de que eles iriam morrer. Então, eles ficaram terrivelmente apavorados, e como de fato, eu não sei porquê, mas se foram mesmo. Aí, pessoal, é onde entra a confusão. A prática do espiritismo já estava no nosso meio naquela época e a gente nem sabia. Muitas pessoas hoje estão no reduto espírita e não sabem. Gente, eu presenciei isso lá, isso não me falaram. Essa experiência eu vivi, tá? Professor, dá licença. Termina em 10 minutos, tá? Ok, agora apareceu para mim aqui. Muito obrigado, tá, minha irmã Jane? Essa experiência, pessoal, eu vivi dentro da casa da minha esposa. Os demônios se manifestando na minha sogra e no meu cunhado.
E os demônios falando as coisas. Eu me lembro um dia, e eu estava passando uma dificuldade, né? As coisas eram difíceis naquela época. Eu era mais jovem, para vocês terem noção, eu trabalhava enchendo um caminhão de areia no areal. Era uma coisa terrível, calor danado e jogando pá pra cima. E a gente passando uma dificuldade danada, e os espíritos, e eles ali fazendo oferendas para os espíritos, para que a vida deles viesse melhorar, né? Em alguns casos, fazendo inclusive rituais satânicos, bebendo sangue de animal morto. Em alguns momentos ali, os espíritos se manifestavam, queriam coisas, né? Começavam a pedir coisas. E por eu e minha esposa sermos evangélicos, nós tínhamos uma inimizade com estes espíritos. Então, constantemente, ou eu era proibido de ir na casa da minha esposa, que na época era noiva, ou nós não podíamos ficar lá. Nós tínhamos que ir para algum lugar. Os espíritos se incomodavam com a nossa presença ali. E era identificado que aquilo que a gente tocava era algo que eles abominavam, como nós também os abominávamos. E eu me lembro que eu cheguei um dia, e isso eu vivi, tá? Ninguém me falou. Essa coisa do espiritismo, isso é muito sério. E eu tive que conviver com isso, minha esposa teve que conviver com isso, e uma coisa terrível foi que nós orávamos pela libertação da minha sogra. E infelizmente, com uma semana de casado, minha sogra veio a falecer. Infelizmente, porque isso até hoje mexe com a estrutura da minha esposa. Ela não está aqui, por isso que eu estou falando isso abertamente, porque certamente seria fazer ela relembrar de muita coisa. Ela também não assiste minhas aulas, por isso que eu estou aqui falando. Ela não tem tempo, agora ela está lá no bazar. Eu me lembro que eu cheguei um dia ali com muita dificuldade, pessoal. E o bicho se manifestou no meu cunhado. E se eu dou uma ordem da autoridade para ele sair, ele iria sair, mas eu não iria poder mais ficar ali naquele ambiente, iria ficar proibido de ver minha esposa de novo. Então nós éramos refém, nós ficamos proibidos. Pra vocês terem noção, eu e ela, a gente ficou namorando uns 4 meses, eu ia lá ver ela na janela dela. Que luta, que batalha. Distante, a 1 metro de distância. Falava com ela, a gente só se encontrava na igreja. E o demônio se manifestou e falou assim mesmo: tu serve a Deus e tu tá passando fome, tá passando dificuldade. Tu serve a Deus e você tá vivendo provações. E ele falou com clareza: cadê o teu Deus? E aí eu falei para ele: não tenho que te dar satisfação entre o que se passa entre eu e Deus. Isso é um relacionamento meu e dele. E virei as costas. Aí ele gritou: moço, vem cá. Falei: o que que... Vem cá não. Na época eu respondi: eu não vou até você. Não tenho conversa com você. Eu tenho que te falar porque o moço de branco mandou eu falar. Ele tá aqui, ele tá com a espada na minha garganta. Eu tenho que falar, moço. Escuta. O teu Deus vai te abençoar muito. O teu Deus vai te abençoar muito. E ele gritou mais 5 vezes e caiu de joelho ali e se foi embora. Puf. Sem eu fazer nada. E aí, pela misericórdia do Senhor, eu e minha esposa viemos casar. Saímos daquele ambiente. Enfrentamos muitas dificuldades. Mas a gente via as práticas espíritas ali na ignorância daquelas pessoas buscando um conselho, buscando uma prosperidade. E a gente via, pessoal, ao mesmo tempo, que nem eles sabiam o que eles estavam fazendo. Sabe aquelas pessoas que eram metidas a serem sacerdotes desses deuses? Que eles mesmos apanhavam dos espíritos porque não faziam as coisas do jeito certo. Irmã Jane está aí, a pastora Jane, ela conheceu de perto, né? Uma parte do espiritismo que é a parte da Umbanda, e sabe que eles requerem uma certa disciplina ao se apresentar. Tinha uns que chegavam lá de qualquer jeito, apanhava mesmo, literalmente. Apanhava. O espiritismo é algo, pessoal, perigoso, porque é algo que pode estar oculto dentro da nossa casa. Eu quero aqui abrir a visão, tá? E eu tenho certeza que a liderança tem essa visão, sobre uma coisa chamada televisão. Pessoal, que problema é isso na nossa casa? Porque a gente paga um negócio para destruir a nossa casa. É difícil hoje a gente assistir um filme ou a gente assistir uma série que não tem uma ideia maligna, mas principalmente alguma situação que incline para o espiritismo. O que eu acho mais horrendo é o espiritismo infantil.
São as manifestações de poder dos desenhos animados, enchendo o coração das crianças com aquelas coisas, e nós, sem supervisão alguma, deixando nossos filhos na frente dessas práticas, que são práticas ocultas a deuses ocultos, ao verdadeiro ocultismo ou espiritismo. Então, o espiritismo ele está presente em quase tudo no Brasil. O Brasil tem uma cultura extremamente espírita. E muito dos princípios católicos, cristãos, também são princípios espíritas. Vocês já ouviram falar da quaresma? Sim ou não? Sim. O que a quaresma simbolizava lá na Umbanda, minha irmã? A gente tinha que ficar no resguardo, tinha que cobrir todos os santos lá com um pano roxo, e você era proibido de ter relações, você tinha que fazer um jejum por completo nesse período. Pelo menos lá onde eu frequentava era assim. E o que é a quaresma, pessoal? Nada mais, nada menos é do que 40 dias antes da Páscoa, antes da crucificação de Jesus. O que se ensina em alguns redutos? Que nesse momento é um momento de solstício demoníaco, né? É um momento em que os espíritos eles estão presentes. Eu cresci e minha mãe falava, não vai pra rua não, porque a gente está no período de quaresma. Então, o que tem a ver? É a quaresma. Tem crente que não vai para a igreja nesse período, porque tem uma raiz católica. Fica com medo de sair nesse período por causa dos ensinamentos dos seus pais. Então, o espiritismo é um dos pensamentos religiosos, né, que estão mais presentes no meio do povo, nos dias de hoje. Nós temos aí, por exemplo, a maioria dos desenhos que envolve hoje, que envolve o Ki, o chakra, o cosmos, que envolve o autodesenvolvimento interior, que são uma forma de iluminação, são formas de espiritismo, ali embutida em uma ficção científica, vamos dizer, uma ficção cinematográfica, né? Um desenho que a gente vê aí que ele está muito famoso, né? É o Dragon Ball Z. Agora acho que está no GT ou Super, não sei. Nessa época era Cavaleiro do Zodíaco, né? Na nossa época era os Cavaleiros do Zodíaco. Eu me lembro que eu assisti Shurato. Shurato era literalmente um culto ao Deus Shura. É uma coisa que a gente precisa estar atento e a igreja precisa ser orientada, que o espiritismo ele está muito presente, pessoal. Muito presente em tudo que a gente faz, tá? Ele é muito comum. Nós temos reduto espírita. Então, começou-se a consultar os mortos. Já era muito popular entre as camadas sociais mais elevadas. Por conseguinte, os médiuns norte-americanos encontraram ali solo fértil onde a semente do supersticionismo, que palavra difícil, espírita, haveria de ser semeado. E aí, a partir daí, a gente vai começar na semana que vem. Vamos dar continuidade e eu vou falar sobre a estrutura de outras religiões, tá? Pessoal, mais uma vez eu quero perguntar, antes da gente terminar. Alguém teve dificuldade com a AV1? Alguém não fez a AV1 que está aqui? Alguém não fez? Todo mundo fez? Então, gente, eu desejo para vocês um dia abençoado. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar a aula aqui. Vai cair em 1 minuto a nossa chamada. Desejo para vocês aí um bom final de semana, tá? Estejam orando por nós aí, tá bom? Professor, me perdoe algumas perguntas indiscretas, porque eu queria esclarecer uma visão melhor, mas esclareceu, o senhor me esclareceu sobre o assunto. Não, sem problema algum, minha irmã. Olha só, aqui é um ambiente de ensino. Sinta-se à vontade, tá? Chegamos ao fim da chamada, pessoal. Fica na paz. Minha irmã Valdinéia, sinta-se à vontade a perguntar, tá bom? Amém. Aqui não há censura, não. A paz, meu irmão Otávio, meu irmão André, minha irmã Márcia, para todos. E aí, pastor Josete, minha irmã Ieda também. Glória a Deus.